Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. E no programa de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar, lógico, sobre política. Para isso que existe o Parla Mais. E nós vamos falar com um dos candidatos ou pré-candidatos ao governo do Piauí. É o pré-candidato pelo PL, que é o jornalista Tony Rodrigues. O Tony é muito conhecido do Piauí, de Teresina, do estado como um todo, porque sempre militou no exercício do jornalismo. Bom que se diga que o Tony tem duas vertentes na vida dele. Política, porque já foi inclusive vereador de Altos. Política, porque é conhecedor dos problemas do nosso estado. E política, porque agora está candidato, ou pré-candidato, né, Tony? Pré-candidato. É melhor a gente frisar bem o pré-candidato, para que não haja nenhum problema aí com a justiça eleitoral. E é na condição de pré-candidato que o Tony está aqui. Mas embora a gente vá falar sobre política, sobre essa pré-candidatura, nós queríamos bater um papo inicialmente com o Tony sobre, jornalisticamente falando, sobre o Piauí, Tony. Eu sei que você, principalmente nesses últimos meses, tem percorrido o estado. O que você tem encontrado por onde você anda? Bom, um grande abraço, Douglas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também aos seus espectadores aqui do Parla Mais, que é um programa necessário, um programa fundamental para que a gente possa ouvir as diversas opiniões sobre o estado do Piauí e também aquilo que é de conhecimento, né, daquilo que as pessoas conhecem sobre o estado. O que eu tenho ouvido são muitas andanças em vários municípios do estado do Piauí e nos principais e também municípios de menor porte. Um grande problema que a gente vê hoje é a falta de água, né? Parece até que tornou-se assim uma situação imediata de necessidade. E por quê, Tony? A que você atribui essa falta de água? E é bom que se registre aqui, a gente tem recebido denúncias dos 4 cantos do Piauí, sobretudo dessa região de Picos, a região ali também de Bom Jesus, a região lá de Gilboés. Tem inclusive uma colega nossa que é de Gilboés, ela foi lá passar o final do ano e disse que lá a casa dela passou 15 dias sem água. Nós estamos vendo essas situações em vários municípios. Eu estive em Floriano, estive em Picos, estive em Parnaíba, Cajueiro da Praia, Luiz Corrêa. Vamos para o outro lado, já que eu falei em Floriano e Picos, também estive em Regeneração, Água Branca, Bom Jesus, Uruçuí, Corrente. Vários municípios, o que as pessoas falam hoje é falta d'água. Por quê? Porque a Gespisa existia dentro de uma situação de muita dificuldade, mas os servidores da Gespisa, eles sabiam onde resolver os problemas. Conheciam, porque a empresa tem mais de 60 anos de existência. Depois que o governo do estado do PT, sob a gestão do senhor Rafael Fonteles, decidiu privatizar o sistema de águas e esgotos e entregar à Gespisa o patrimônio inteiro da Gespisa, com a sua extinção para a iniciativa privada, no caso para a EGEA, então a situação começou realmente a deplorar dentro do sistema de abastecimento de água, principalmente. Eu acredito que isso faz parte de um desmonte do sistema, mas que foi promovido pelo próprio governo. Porque as pessoas dizem, olha, mas os servidores sabiam onde resolver. Sim, eles sabiam e resolviam. Mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que havia dentro da Gespisa, mas aqueles funcionários, eles tinham a capacidade de resolver e dentro também, como eu digo sempre assim, de uma condição mais do que precária, mas pelo menos se garantiu o abastecimento mínimo, o abastecimento básico da água. O que acontece? Quem faliu a Gespisa? Quem faliu a Gespisa foram os próprios governos. A gente pode fazer aqui uma relação histórica de que depois que o PT assumiu o governo, ele passou a utilizar a Gespisa praticamente como um pilar para eleger candidatos. Bota aí um candidato a deputado, de onde é que vai o apoio? Tem condenações, inclusive, já. A gente sabe que tem deputado federal hoje que foi condenado por recursos desviados da Gespisa, daquelas cisternas, do programa de cisternas, e que foi exatamente nos períodos pré-eleitorais. Vamos eleger vereador, vamos eleger deputado federal, vamos eleger governador. Agora mesmo, um camarada que faliu a Gespisa é pré-candidato a deputado federal e que vai se eleger basicamente com fundamento nessa história de ter falido a empresa. Então, não é culpa dos servidores o que aconteceu com a empresa, é culpa do próprio governo. Então, acredito que falir a Gespisa foi muito ruim, e vender a estrutura de águas e esgotos foi muito ruim para o estado do Piauí. Só quero lhe dizer, Douglas, que se for governador do estado, uma das primeiras
coisas que nós pretendemos fazer é rever esse contrato de privatização do sistema de águas e esgotos e rever também o processo de extinção da AGESPISA. E eu não estou falando aqui sobre questão de resgate de empregos, eu estou falando aqui sobre resgate de serviços, de garantir que a população, sobretudo os mais pobres, tenham acesso à água tratada de qualidade, porque não se pode privatizar setores essenciais do poder público. Eu tenho amigos que, inclusive jornalistas, colegas nossos, que são servidores de carreira na AGESPISA, que se encontram numa situação difícil. Você esteve lá e tomou conhecimento também. Desde outubro, eles não recebem os vencimentos, os salários. Então, imagina uma pessoa passar outubro, novembro, dezembro, janeiro, e já estamos em fevereiro, são 6 meses sem salário. Quem tinha alguma reserva já acabou essa reserva. Tem gente aí já se desfazendo de veículos para poder pagar as contas. Entrando no cheque especial. No cheque especial. Já no vermelho. E uma coisa que me chamou muita atenção, olha só, o governador Rafael Fonteles, ele é uma pessoa muito educada, às vezes até muito polida nas suas poucas e raras aparições na televisão, nos programas de TV. Mas na semana passada eu achei ele tão ríspido quando ele foi falar da AGESPISA, da situação atual da empresa. Não, a AGESPISA não existe mais. E ele falou assim de uma forma que nem combina com aquela postura que ele costuma ter na frente das câmeras. Ou ele realmente tem um problema com a AGESPISA, ou o governador polido que a gente conhece não é tão polido assim. Não existe. Né? O que você acha? Bom, eu acho que o governador é um governador de laboratório, ele foi fabricado. Ele não é um elemento com vínculo humano. Ele é um cara de laboratório. Quem fabricou ele foi o Wellington Dias e o colocou como governador. Ele nunca disputou nada. Ele nunca foi presidente de grêmio escolar, nunca foi presidente de grêmio universitário, ele nunca participou de vida pública, de atividade sindical, absolutamente, que é a principal atividade do PT. Ele foi secretário de Estado da Fazenda, colocado pelo governador Wellington Dias, e depois foi guindado à condição de candidato ao governo, já para ser eleito. Portanto, é um elemento fabricado, é um governador de laboratório, sem nenhuma sensibilidade. Pessoas que estavam em Parnaíba, mulheres, mães de família, protestando contra a falta d'água, procuraram o governador na inauguração de uma pista de pouso. E ele disse que a pista de pouso era mais importante do que o drama da falta de água para aquelas mulheres e para aquelas mães de família. Portanto, ele não tem absolutamente nenhum sentimento humano, nenhum vínculo humano. Ele não se preocupa com os problemas humanos. A outra questão que eu posso dizer com maior tranquilidade, porque eu ouvi da boca dos próprios produtores rurais, do município de Água Branca, do município de Regeneração, quando foram falar com ele sobre a questão de financiamento para infraestrutura no âmbito da agricultura familiar, ele também virou as costas completamente. O mais importante para ele é a burocracia, o mais importante para ele é se desfazer dos bens para garantir o que eles chamam de Estado mínimo, né? De estrutura mínima de Estado para garantir a funcionalidade. Me parece até que ele está com o preceito da social-democracia. Tanto é que ele prega o welfare state, que é o Estado do bem-estar social, o Estado mínimo. Não é o Estado necessário que era preconizado pelo PT em outros tempos. É o Estado mínimo, se desfazer de todos os bens, de todos aqueles recursos necessários que podem garantir uma melhor condição de vida para a população, para que o Estado se preocupe menos com o povo e se preocupe mais em garantir o funcionamento da burocracia estatal. Você falou aí em Parnaíba e eu me lembro de um vídeo seu, de salvo engano, de outubro do ano passado, você sobrevoando o que é chamado de Porto Piauí. Inclusive eu estava lá, eu vi o helicóptero, não sabia que era você, vi depois o seu vídeo. E eu fiz um vídeo lá, de baixo, mostrando o que nós temos de fato. E aquilo ali pode parecer com qualquer coisa, menos com um porto, né? E eu queria saber de você, de cima, o que você viu? Bom, de cima, o que eu vi, basicamente o que a grande maioria das pessoas vê mesmo aqui no plano terrestre. Embora muita gente não tenha autorização para penetrar dentro da estrutura do porto. Nós não podemos. Não podemos. A gente vê de cima um grande banco de areia que sai do rio Igaraçu, que é ali naquele braço do chamado quebra-mar, e que se encontra com as águas que vêm do mar. E ali você constrói um banco de areia que vem, um banco de areia que vai. E é obrigado praticamente a fazer uma dragagem permanente. Em praticamente todos os portos é necessário que haja essa dragagem. Mas no caso do estado do Piauí, parece que houve uma quebra de planejamento muito grande, de modo que persiste o banco de areia, diminuindo a capacidade do calado, chamado calado, que é a área funda
do porto, que é o calado, da parte funda do navio, da parte onde o navio está no nível da água para baixo. Da lâmina d'água para baixo. Da lâmina d'água para baixo, no nível da água da lâmina para baixo. Então, nós temos ali em torno de 7 a 9 metros, mas que não chega a 4, 5 metros exatamente por causa desse banco de areia. Uma outra questão que eu vislumbro, não apenas de cima, mas no contato direto com as pessoas lá da região, é que ali existe um cais. Um cais artesanal, de pescadores artesanais, que vão para o rio de madrugada e que voltam no amanhecer do dia trazendo o pescado para comercializar com as pessoas que moram em Luiz Correia, também com o comércio de Luiz Correia. Portanto, quem dá sentido à existência do turismo em Luiz Correia, em Cajueiro da Praia, na própria cidade de Parnaíba, porque é dali que vem o pescado. Então, o que o governo está fazendo é acabar com toda aquela cultura de pesca que existe desde os anos 60 e 70. Eu lembro que quando era menino, no tempo do meu avô, Baué, Antônio Felipe Silva, que foi vereador inclusive em Piripiri, foi presidente da Câmara Municipal, prefeito municipal, fundador da PPM, meu avô nos levava muitas vezes para passar os finais de semana em Luiz Correia, ali naquela comunidade de pescadores, porque naquele tempo não havia essa cultura de turismo em Luiz Correia. Depois que o Alberto Silva foi governador, é que realmente passou a existir essa cultura de turismo. Mas aquela vila de pescadores, aquela comunidade de pescadores, ela existe desde os anos 50. E o governo do senhor Rafael Fonteles está se propondo a acabar com a própria história do município de Luiz Correia, o que é deplorável. Agora, a gente não pode esquecer também é que o Porto, o Piauí, ele já foi inaugurado, né? 2023, né? 13 de dezembro de 2023. Quem ganhou dinheiro na inauguração daquele porto foi o Xande Avião. O Xande Avião recebeu ali em torno de R$1.200.000. Parece que ele tem um contrato permanente com todos os eventos de shows do governo do estado. Enquanto a população não tem água, enquanto a população vê aniquilar a sua história, a sua tradição, no caso dos pescadores artesanais, enquanto a população vê a corrupção, não é, vicejar, parece até que existe um plantio ali para que ela viceje com o direcionamento de licitações para empresas de parentes de senador, para empresas de parentes de deputados estaduais e federais, para empresas de pessoas ligadas a familiares do próprio governador, como o sogro do governador, como o melhor amigo do governador. Então a população realmente vê que só quem está ganhando dinheiro é quem está entrando nessa onda dos espetáculos. Nós tivemos agora no litoral do Piauí, no Réveillon, enquanto a população estava sem água, sem saneamento básico, que é a questão dos esgotos, eles trouxeram aí o Alok. O Alok custa R$1,5 milhão. Então isso é uma afronta, Douglas. No meu ponto de vista, esse tipo de coisa não pode continuar existindo, porque você está tirando daquele que precisa para fomentar o que não tem absolutamente nenhuma necessidade. Eu ia te perguntar sobre de onde vem essa tua verve política, mas você já respondeu. Foi o avô, né? O avô já era político, né? Meu avô, Antônio Felipe da Silva, o Baué, lá em Petecas, um bairro Petecas, em Piripiri, ele manteve durante muitos anos, e é muito conhecido ali, a churrascaria Boi na Brasa, que ficava naquela passagem que tem ali. Aqui vai, à esquerda você vai para Luiz Correia e seguindo direto você vai para Fortaleza. Sim. E havia muitos romeiros que faziam a sua parada ali quando iam para Canindé, quando iam... Ele era comerciante ali. Comerciante ali. É vivo? Não, meu avô faleceu em 2001. Mas deixou um grande legado, era um cidadão muito trabalhador e eu gostava muito de conversar com ele desde quando menino. Participei da sua última campanha eleitoral em 1982, pouco antes da fundação da Associação Piauiense de Municípios, e convivi a minha vida inteira com ele. Eu fiz essa pergunta sobre a verve política, a tua militância política também, porque agora a gente que vai entrar. Você falou aí, vai entrar em política, você falou aí sobre a questão do porto. O Tônio Rodrigues, governador, o que vai ser feito desse porto? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer um estudo verdadeiro, né? Em 2006, eu entrevistei a então secretária de Administração, Regina Souza, logo depois da reeleição do então governador Wellington Dias, e ela me disse que o porto não era uma prioridade. Eu perguntei por quê? Porque o Piauí não tem o que exportar. E não teria condições em função disso, porque quando você exporta, você traz recursos, né? E quando você importa, porque você tem recursos para importar. Então, é preciso que haja a criação de uma estrutura, tanto no âmbito da questão de estradas, abastecimento de águas, questão de esgoto, geração de emprego e renda que só funciona em função da qualificação na mão de obra. Então nós precisamos investir numa série de coisas para garantir a existência do porto. A existência do porto ela só vai acontecer quando a gente primeiro cuidar desse dever de casa, gerar os empregos necessários. Hoje, Douglas, espectadores, nós precisamos de cerca de 150 mil empregos de carteira assinada no estado do Piauí para garantir uma estabilidade mínima.
para que a gente possa começar a pensar em trazer produtos de fora para cá, para o estado do Piauí. E como é que você vai fazer isso num estado que pratica a segunda maior carga tributária do país, que é um dos estados mais pobres da federação, que cobra 22,5% de ICMS sobre as empresas que estão aí sobrevivendo na maior dificuldade que se possa imaginar. Então, muitas dessas empresas fecharam suas portas, mais de 30 mil, para ser mais preciso, entre 33 mil e 35 mil nos últimos 4 ou 5 anos, deixaram de existir. Essas empresas fecharam as portas. Isso gerou um desemprego em massa, de 120 a 130 mil empregos que deixaram de existir nos últimos 4 ou 5 anos. Então, a nossa meta, nosso plano de pré-campanha, ele prevê a recriação de empregos, mas prevê principalmente que a gente possa trazer de volta cerca de 150 mil empregos para fazer um empate aí entre o que é de programa social e o que é de carteira assinada, para que a gente possa pelo menos estar no nível de pensar em realmente construir um porto e de pensar realmente em trazer um porto, né, a Lúmia, colocar ele em funcionamento. Então o porto fica para o futuro, né? Primeiro de tudo, as coisas primeiras, como dizia o Napoleão Bonaparte. O Napoleão do Rego Neto. O próprio Hugo Napoleão do Rego Neto, parafraseando... Costuma dizer, né? Parafraseando Napoleão Bonaparte, que é um dos seus grandes ídolos, e é nosso amigo, eu gosto muito dele, eu admiro profundamente. O Pedro, meu filho, Pedro Rodrigues, que é jornalista, é advogado, também é grande amigo e admirador do ex-governador Hugo Napoleão, e ele sempre costuma dizer primeiro as coisas primeiras. Então, primeiro a gente tem que tratar do que é do estado do Piauí. Vamos trabalhar a questão das estradas, vamos trabalhar a questão que, aliás, as estradas precisam realmente de um trabalho muito sério, porque se está gastando muito dinheiro com rodovia que não tem nenhuma qualidade. Eu posso dar 3 exemplos aqui agora. Em Campo Maior foi feita uma estrada chamada PRI 215 entre Campo Maior e Coivaras. Com menos de 3 meses de inaugurada, abriu uma cratera de mais de 2 metros, já chegando pertinho ali da Serra Grande. Eles taparam depois que eu fiz um vídeo ali mostrando a realidade. Há uma semana abriu outro buraco na mesma altura ali, do outro lado da pista. Ou seja, é preciso que haja qualidade. Nós tivemos a reconstrução da PI 113 entre Teresina e José de Freitas. Em dezembro de 2023 foi reinaugurada. Em julho de 2023, mais de 13 quilômetros, 13,6 quilômetros precisaram ser completamente refeitos, tirar o asfalto inteiro e refazer de novo. A mesma coisa aconteceu na PI 367 entre Altos e José de Freitas. Você tinha ali na entrada da localidade Quilombo, tem uma área de alagamento, que é questão de lagoas, riachos e tal, e aí há uma convergência de muitas águas. E aí, mais ou menos, um trecho de 6 a 8 quilômetros ficaram completamente depauperados depois da rodovia construída, o que demonstra que há uma falta de planejamento e até de responsabilidade com o dinheiro do povo, porque foi uma obra que custou quase 15 milhões de reais. Agora a gente falou aí do porto, falou dessa situação toda do litoral, e eu queria continuar no litoral, falando de um assunto atual, que foi o assunto do dia, que é a questão da saída do Piauí da Solatio. E isso frustrando a iniciativa ou o discurso do governo de que o Piauí entraria aí nessa corrida pela transição energética com a produção do hidrogênio verde. Você também gravou algo sobre isso. Hoje mesmo fiz um vídeo falando sobre isso, porque conferi as informações. Eu tenho uma grande preocupação, até falava com meu filho, quando a gente estava vindo para Altos, minha grande preocupação sempre é levar aos vídeos uma informação que seja verdadeira, que a pessoa possa checar e possa confiar naquilo que está sendo dito. Porque eu acho que um dos grandes projetos de qualquer governador que assuma o estado do Piauí, Douglas, é resgatar a confiança no governo, que hoje as pessoas não têm. O governador diz uma coisa, todo mundo desconfia. Será que é verdade? Será que isso existe mesmo? Então eu, Tônio Rodrigues, como jornalista, como cidadão, como pré-candidato, se Deus permitir como governador no futuro, eu não posso cair nessa mesma esparrela. As pessoas têm que acreditar no que o governo diz, que isso aí se chama fé pública. Fé pública é a autenticidade que qualquer agente público confere à sua fala. É como se fosse um documento escrito e assinado. Então o governo, logo em seguida, divulga uma nota dizendo que não procede porque a agência de fomento, alguma coisa assim, eu não sei como é que se chama o nome da agência, mas é uma empresa do estado que trabalha... A Investe Piauí? Não. A Investe Piauí, ela garante a continuidade do projeto. Sim, mas é preciso que quem garante é a empresa, ela não pode falar pela empresa. O governo pode falar pela Investe Piauí. E a empresa resolveu
sustar os movimentos no sentido de implantar o projeto do hidrogênio verde. Pediu, inclusive, o cancelamento da licença ambiental. Da licença ambiental. Por quê? Porque o Ministério Público ingressou com a ação mostrando a inviabilidade do projeto em duas frentes. A primeira frente é a questão da água. Seriam necessários cerca de 91 milhões, quase 100 milhões de litros de água por dia para manter o funcionamento da geração do projeto de energia verde. Enquanto que, para abastecer Parnaíba, precisaria 20 milhões de litros, ou seja, o governo não consegue garantir o abastecimento de Parnaíba com 20 milhões de litros. Como é que garantiria 100 milhões de litros de água para formar o projeto do hidrogênio verde? É completamente fora de propósito. E a outra questão é exatamente a flora e a fauna ambiental ali na região do Delta, que seriam profundamente afetadas por esse projeto. Então, o que se constitui uma ação de R$1 milhão por dia de multa, e a empresa Solátil decidiu, e está lá a própria empresa dizendo, e muitos sites hoje, a não ser que todo mundo esteja mentindo, e só quem esteja falando a verdade é o governador, que aliás já é conhecido como um grande mentiroso, né? A partir de todas as suas falas que a gente pode analisar, 90% delas redundam em inverdades. Agora, Tony, essa situação ela nos leva assim, inevitavelmente a uma reflexão. Quem errou? Onde é que está o gargalo desse problema? Tu está dizendo, Douglas, do hidrogênio? Do hidrogênio. Sim. Porque, afinal de contas, o governador tem viajado o mundo vendendo essa ideia, vendendo o Piauí, as potencialidades do Piauí. Então, errou o governador porque vendeu um estado que não tem a estrutura necessária sequer para a implantação de uma usina dessa? Eu não acho que ele tenha errado, né? Porque ele tem a capacidade de saber que não daria certo. Ele tem o estudo, todo mundo, eu tenho, você tem, ele tem. Ele como governador mais do que ninguém, porque ele contratou quem faria o estudo de impacto ambiental, não é? O relatório de impacto ambiental e o estudo do que realmente poderia acontecer. O que eu acho que existe aí é uma grande má vontade no âmbito político. É o desejo de levar as pessoas uma informação enganosa, o desejo de fazer com que as pessoas acreditem e que o determinado grupo que está no poder, ele possa aferir algum tipo de benefício indevido, inclusive benefício de ordem econômica e financeira. Então, eu acho que não há nenhum erro. Não, o governador errou. Não, se houve uma ação equivocada, ela foi feita de forma deliberada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então ele enganou a empresa, porque a empresa começou a investir. Ele enganou a empresa e enganou a população do estado do Piauí. E, logicamente, que no futuro mais próximo que se possa imaginar, nós teremos todas as respostas. Porque, apesar do que ele diz, e você deve ter visto a nota que ele divulgou logo depois das matérias e vídeos, que todo mundo divulgou isso, né? Inclusive saiu na imprensa nacional. Mas ele insiste em dizer que a Invest Piauí continua trabalhando, então vai buscar outra empresa para trazer essa perspectiva de investimento, para trazer essa perspectiva de afundar de maneira definitiva o sistema de abastecimento de água de Parnaíba, porque ele está alegando ali um sofrimento desumano para a população. Como é que você vai pegar mais água do que seria necessário para manter a população abastecida? Não existe isso. Bom, você falou aí da questão do ICMS do Piauí, 22,5%. Eu acho que a gente só perde para um estado, salvo engano, é a Bahia? Não, Maranhão. Maranhão, né? Pratica o maior imposto, que é 23, né? 23%. E aqui 22,5%. Sim. Mas eu queria que a gente falasse do ICMS, mas de um setor específico, que é da produção de energia limpa através do sol, o chamado Imposto do Sol. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele concedeu uma decisão, uma sentença, autorizando o governo a cobrar o ICMS dos produtores e das pessoas individuais também. Retomando, né? Que nunca deixou de existir. Porque essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ela é do ano 2025, no mês de julho. Ela determinou que se sustasse completamente a cobrança do ICMS sobre a energia solar. Mas não foi respeitado isso. O governo nunca parou de cobrar porque ele apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal e manteve a cobrança, alegando que o processo estava sub júdice, e continuou cobrando. E as pessoas continuaram reclamando e nós continuamos pagando, não é? Por quê? Porque não é apenas a empresa, também muitos consumidores finais, pessoas comuns, pessoas do povo,
que adquiriram energia solar para reduzir o preço da conta de luz. Eu, por exemplo, pagava cerca de R$800 por mês e fiz uma compra de placas de energia solar juntamente com a professora Pedrina, e ali nós conseguimos reduzir para cerca de R$150, de 800 para 150. E agora, com essa cobrança do imposto, a gente volta para quase R$300, talvez até um pouco mais. Então, eu acho que é desumano isso. O governo ele entrou com essa ação para sustar a decisão do Tribunal de Justiça e manter a cobrança do imposto sobre a energia solar, sobre pessoas comuns e também sobre empresas. Eu digo para você com toda sinceridade que acho isso deplorável, sob todos os aspectos. Será um dos pontos que nós iremos atacar, porque se a pessoa ela busca realmente reduzir os seus gastos, e o governo não tem nada com isso, o governo não produz energia do sol, o governo não gastou com placas, o governo não gastou com instalação de placas, o governo do estado não gastou com tecnologia de captação de energia solar através de placas. Então, por que ele está cobrando imposto? Eu só queria que alguém do governo me explicasse por que o governo está cobrando o imposto. Exatamente, até porque para você cobrar um imposto tem que haver um fato gerador. E nessa relação aí, entre quem produz e precisa repassar esse excedente para a operadora de energia, no caso aqui do Piauí, você não está vendendo, você está emprestando a energia. E é exatamente por isso o entendimento de quem é contra essa cobrança, porque não existe um fato gerador, ninguém está comercializando nada. Não é isso? A não ser o próprio governo, né? Quer dizer, que está cobrando de quem não está vendendo. É verdade. Então eu acho que o governo ele age porque ele tem uma força muito grande. Que é a Tony, força... nesse caso específico, Tony Rodrigues, governador, o que acontece com essa cobrança? Bom, se ela for lei aprovada pela Assembleia, que eu acredito que a gente trabalha pela mudança da lei, apresenta um novo projeto de lei ao Legislativo para que se modifique. Se for decreto, se for instituído por decreto, com o próprio decreto a gente susta e acaba com essa cobrança. A mesma coisa eu digo em relação à cobrança da água subterrânea dos poços tubulares, porque o governo não gastou nada ali. Ali é uma forma de você garantir, se você tem um poço tubular, é uma forma de você garantir um abastecimento quando o próprio Estado não supre essa necessidade. E em muitos lugares o Estado nem sequer possui uma rede de abastecimento. Não possui rede de abastecimento e não ajuda ninguém. Eu posso te dar aqui vários exemplos de pessoas que moram em cidades distantes, como Coronel José Dias. Tem um amigo meu que tem poço tubular e que ele garante o abastecimento dele, da propriedade dele, de uma série de moradores que moram no entorno, mas que não tem absolutamente nenhum tipo de assistência do próprio sistema de águas e esgotos do estado do Piauí, que no caso era a AGESPISA. Então ali quem está agindo é a iniciativa privada ajudando as pessoas que mais precisam. E o que o governo está fazendo é exatamente tirando deste indivíduo o estímulo e a capacidade de ajudar as pessoas que estão precisando de abastecimento. Então, acaba-se. Se foi por decreto, eu posso garantir para todos vocês que estão nos assistindo agora que acabarei também por decreto. E o ICMS de 22,5%? O ICMS de 22,5%, a nossa ideia é trazer para 17%, porque eu acho que com isso a gente pode fazer uma compensação gradativa e gigantesca. Primeiro de tudo, são 33 mil empresas que deixaram de existir com esse imposto. Elas deixaram de existir ou saíram do estado do Piauí. Isso gerou um desemprego massivo. Não é? Muita gente deixou, pais de família, mães de família, deixaram de ter os seus empregos com carteira assinada por causa dos fechamentos dessas empresas. Então a gente pode, inclusive, chamar a atenção para o próprio centro de Teresina. O centro de Teresina, olha, tem muitas empresas que deixaram de existir. Você pode ir lá nas imediações ali do BEP, na Praça João Luiz Ferreira. Tem quarteirões inteiros fechados. Fechados. Ah, mas o centro de Teresina já está falido. Bom, tá bom então? Então vamos para os shoppings. Quantas empresas deixaram de existir no Teresina Shopping? Fecharam as portas, desempregaram gente e deixaram de existir. Vamos para o shopping Rio Puti. Vamos para o shopping Riverside Walk Shopping. Quantos deles deixaram de existir? Empresas que estavam garantindo emprego. Te digo aqui o seguinte, cada empresa dessa, por mais que ela seja uma empresa pequena e média, e aí nós não vamos falar das grandes empresas, elas tinham cada uma pelo menos 5 pessoas com carteira assinada. Se você tem 33 mil empresas que deixaram de existir, você tem 150 mil pessoas que perderam trabalhadores seus empregos. Que perderam. Então o nosso grande objetivo, e eu digo aqui numa questão de compensação inicial, para tratar depois da questão burocrática, porque precisa existir uma compensação burocrática, e eu falo já sobre ela, é que você, quando reduz a sobrecarga draconiana de impostos, você traz para menos, você traz mais empresas para funcionar de novo,
ou ressurgir das cinzas. Gera emprego, consequentemente, você gera recursos, circulação de recursos e um ambiente de negócios adequado ao crescimento. O segundo ponto é onde existe a compensação burocrática, que o governo certamente vai perguntar: mas esse pré-candidato aí está fazendo demagogia. Absolutamente. Nós temos no estado do Piauí 31 secretarias. O governo criou a secretaria, por último, a Secretaria de Inteligência Artificial, depois criou a Secretaria do Trabalho, recriou, que nem precisava, foi só para acomodar aquele que faliu a Agespisa. Mas aí você tem também uma série de coordenadorias. Coordenadorias que, quando você vai somar todas elas, você tem quase 70 órgãos no estado do Piauí. Que estado, nas condições que o Piauí tem, de um dos estados mais pobres da federação, pode funcionar, Douglas, e espectadores, com 70 órgãos? Nem o governo federal. O Lula, com todo o absurdo que ele praticou depois que assumiu, ele chegou a 40 ministérios. O estado do Piauí tem 70 órgãos, tem coordenadorias que existem unicamente com o coordenador, no máximo 1 ou 2 assessores. Cada um desses indivíduos vai lá para fomentar licitações fraudulentas, licitações dirigidas, contratações fraudulentas e dirigidas. Então você cortando uma quantidade imediata de tantas secretarias e coordenadorias, você chegando a 15, no máximo 18 secretarias, você pode garantir à população do Piauí uma contraprestação de serviço benéfico. Então a nossa compensação será dessa forma. Não quero desempregar absolutamente ninguém, mas esses secretários e coordenadores não são empregados do Estado. Eles são elementos eleitoreiros colocados a serviço do governador em troca de votos. Então, absolutamente, nós não vamos desempregar ninguém, nós vamos cortar esses órgãos e garantir a contraprestação necessária de economizar recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. A regulação na área de saúde é uma coisa que me preocupa muito também, que demora 3, 4 dias, você quebrou o braço, passa 3, 4 dias esperando pela regulação. Quebrou uma perna, passa 4, 8 dias esperando uma regulação. Quer dizer, cada vez que você vai para a regulação, você tem um tempo de espera maior. E muita gente morre nessa espera. Então a gente precisa ter responsabilidade humana, principalmente. Agora, Tony, você está falando da questão do desemprego, que é grave, que é gravíssimo no Piauí. Mas o desemprego, nos dias de hoje, já não é a maior preocupação do eleitor. Talvez seja a segunda maior preocupação. Porque a primeira, isso já foi auferido por pesquisas, é a questão da segurança pública. Sim. E aí, Tony? Como barrar essa escalada da violência, essa disseminação de facções criminosas? O seu município hoje sofre a gente vê aqui na mídia, todo dia o crime organizado, jovens desaparecendo, aparecendo o corpo, assassinatos em plena luz do dia. Eu estou falando de Altos, mas isso é uma realidade de todo o Piauí. De todo o Piauí. Então, eu acho assim, Douglas e espectadores, que a questão da segurança pública também é muito séria e muito grave. Então, como pré-candidato a governador, a gente tem que estar atuando em praticamente todas as áreas e tem que ter resposta para praticamente tudo, porque dentro da observação da realidade, e não pode ser só a observação da realidade e nem só a constatação da pesquisa, mas tem que ser aquilo que é possível de ser feito. E eu acho que hoje a segurança pública do estado do Piauí ela é completamente politizada e partidarizada, e isso faz com que as pessoas simplesmente não trabalhem no sentido de garantir um serviço positivo para a sociedade. No momento em que você vê um delegado em ação, no momento, sobretudo esses que são políticos, esses que estão aí entrando para a vida pública, a gente sabe no que é que deu. Pouco tempo atrás, nós tivemos um delegado que foi secretário de segurança, foi deputado federal, foi isso, foi aquilo, e a grande atribuição a ele que se pode colocar é exatamente o crescimento das facções criminosas, a presença das facções criminosas mais perigosas no estado do Piauí. E todos os elementos que estavam a serviço, todos, publicamente falando, aqueles que eram os da linha de frente desse período, que era um período altamente politizado e partidarizado, eles foram defenestrados das polícias civil e militar. Por quê? Porque estavam envolvidos em criminalidade. Nós temos aí vários, sargento, policial civil, dancinha, jogatina, tira
tirou, o próprio Estado percebeu que não dava certo. Então continua o mesmo sistema de politização e partidarização da segurança pública. Então a gente tem que garantir que delegados, que agentes policiais militares, principalmente os policiais militares, que hoje são subvalorizados ao extremo. Nós temos o pior salário de policial militar de início de carreira do Brasil, R$ 3.700. Vale a pena o camarada colocar a vida em risco por R$ 3.700? Não vale. Ele não recebe sequer no fardamento. Agora o fardamento novo foi entregue, estava com 4 anos que não tinha, 3, 4 anos que não tinha fardamento, entregaram agora um fardamento novo, mas não pode utilizar agora, porque tem que esperar uma solenidade que será marcada pelo novo secretário, que é esse Antônio Luiz, que era da Segurança, para que coincida que era da Saúde, para que coincida com o período eleitoral, para poder fazer propaganda do fardamento, que eles não estão entregando por completo. Está faltando só entregar a camisa e o cap. Aliás, é a calça, está faltando o cap e o coturno. Então não tem cap nem coturno. O que estão entregando é camisa e calça. E o policial militar, além de conviver com um dos piores salários, não tem amparo nenhum da lei, porque qualquer tipo de situação que ele se defronte com elementos aí, essas vítimas da sociedade que nós temos, ele responde mais processos ao chegar na delegacia com um bandido, não é? Quanto mais do que se ele estiver colocando a própria vida em risco. Então as pessoas vão ponderar sobre isso, porque eu acho que aí começa tudo de novo de onde nós iniciamos. Resgatar a confiança da população no estado do Piauí, principalmente para garantir que a população tenha segurança, porque se a população confia no Estado, evidentemente o Estado vai ter que dar a contraprestação que essas pessoas merecem. Tony, a gente sabe que existem critérios para se escolher um secretariado. Alguns priorizam o critério político, outros o técnico, outros fazem uma mesclagem disso. Mas, por exemplo, existem setores, existem áreas da gestão pública que precisa de alguém do próprio setor. Eu tenho ouvido algumas críticas em relação à segurança pública na gestão do governador Rafael Fonteles, porque, por exemplo, na segurança, ele não colocou alguém que entenda de segurança. Ele colocou um técnico. O que saiu... Um amigo dele, né, na verdade. Isso. E o que entrou. São dois amiguinho da escola. São 2 amigos. Um era amigo de escola e o outro é professor. Esse que está chegando agora foi professor do governador. Uhum. Enfim. Mas aí o que eu queria ver de você é o seguinte. Na segurança pública, vale o político, o técnico, o amiguinho? O que vale na segurança pública? Eu acho que em qualquer setor da administração pública, qualquer setor, pessoal, tem que valer o técnico. A questão política, ela é uma questão de segundo plano. A gente pode tratar sobre questão política, por exemplo, na interlocução com o parlamento, na interlocução com a Câmara Federal, para poder garantir emendas parlamentares, para poder garantir apoio do governo federal na captação de recursos de transferências voluntárias. Mas no setor administrativo propriamente dito, nós temos que trabalhar com técnicos. Por exemplo, eu penso na área de saúde, falei sobre a questão da regulação, os hospitais regionais estão completamente fracassados. Por quê? Porque foram colocados políticos regionais, políticos ali das próprias localidades. Nós temos que colocar médicos, enfermeiros, pessoas da profissão da área de saúde. Nós temos que instituir no Estado o chamado médico de Estado, para que o indivíduo fique lá na própria comunidade, as especialidades médicas nos municípios mais distantes, nos recônditos lugares do estado do Piauí. Porque o indivíduo, para qualquer tipo de procedimento de maior complexidade, ele tem que ir para as cidades polo. E se for de maior complexidade ainda, ele tem que vir para Teresina ou sair para qualquer outro lugar. Então a gente tem que começar a trabalhar a chamada profilaxia médica, mas também garantir que as especialidades médicas funcionem em cada região mais distante do estado, tanto no aspecto de ambulatório quanto no aspecto de atendimento mais detalhado, de mais complexidade. Então eu acredito que você tem que colocar técnicos, hospitais regionais, médicos, enfermeiros. Questão da segurança pública, são delegados de polícia, são oficiais de carreira, são oficiais da polícia militar que entendem do confronto com a criminalidade no seu cotidiano. Você vai colocar elementos de escolinha, né? Porque eu estudei lá no jardim de infância. Poxa vida, você está brincando com a segurança das pessoas. Eu não pretendo fazer absolutamente esse tipo de brincadeira, de jeito nenhum.
cada setor será prestigiado com pessoas da própria área. Nós temos, por exemplo, aí a questão da educação. Você coloca... Observe quantas pessoas foram colocadas aí do governador na área dos seus coleguinhas de colégio. Então você coloca na Secretaria de Educação um camarada, só porque ele estudou com você, um cara que foi juiz, que tira o cara da profissão, que ele está lá funcionando e tal, uma coisa para a vida inteira. Aí diz, o que é que ele prometeu para esse camarada? Não, vou lhe prometer aqui também uma coisa da vida inteira, porque se você é juiz e é concursado, você vai ter aí toda a sua vida, não é, para funcionar dentro dessa atribuição. E de repente o cara sai para ser secretário de Educação, 2 anos depois você sai da Secretaria de Educação, ao perceber que não funcionou nada do jeito que queria, mas agora tem uma obrigação de qualquer modo de dar aí um emprego para ele, que é o emprego de vice-governador de laboratório. Então, você procura praticamente todos os setores da gestão pública do Estado do Piauí, aquilo que não funciona em função dos coleguinhas de escola, do jardim da infância, funciona nas atribuições da política. E olha que a política do Piauí hoje é deplorável. Nós tivemos até pouco tempo atrás elementos na Assembleia Legislativa do partido do governador que foram colocados elementos do próprio tráfico de drogas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Então, é deplorável. Como é que você não pode deplorar uma situação dessa? Como é que você não pode se insurgir contra uma situação dessas? E quando aparece a oportunidade de oferecer a sua garantia pessoal, colocando inclusive a sua integridade em risco. Porque eu sei aqui que eu, me colocando candidato, pré-candidato a governador, eu estou colocando a minha integridade em risco. Muita coisa em risco. Principalmente eu que não ando armado e que não tenho segurança. E vou em todos os lugares, porque eu confio principalmente na presença do Criador. Eu acho que o Criador me protege. E outro dia eles me criticaram muito. Disseram, olha, o Tony Rodrigues é uma pessoa que não tem nem pernas. Porque eu tenho um problema de deficiência física que me acompanha desde os 5 anos de idade. Mas eu tenho certeza que todo e qualquer piauiense que tem amor pelo Estado poderá caminhar por mim. E poderá fazer essa pré-campanha e a campanha acontecer com responsabilidade, e essa é a responsabilidade que eu defendo. Esses amigos que você fala aí do governador, que ele utilizou para compor o seu secretariado, ou sua equipe de governo, eles se auto-intitulam. Elielson, vê se providencia aqui uma água para o nosso convidado. Eles se auto-intitulam como Rafa Boy. Vai ter Tony Boy no governo? Não tem Tony Boy no governo. Não tem Tony Boy no governo. Se o governador for o Tony Rodrigues, nós vamos ter piauienses no governo, principalmente pessoas que estejam comprometidas com a melhoria das condições de vida da população, mas de uma maneira geral. Nós não teremos Tony Boy porque eu acho que quando você reduz dessa maneira, não é, você torna muito raso o processo administrativo. Inclusive, eu outro dia fiz um vídeo recentemente, quando o secretário, ex-secretário, que hoje é assessor especial, como secretário ganhava 25 a 30 mil reais por mês. E agora, como assessor especial, eu não consegui pegar ainda o salário dele, que é isso que era da educação. Mas eu te pergunto, o que é que um assessor especial que só é candidato a vice-governador faz no Estado? Por que ele tem que receber dinheiro do Estado para estar ali sendo candidato a vice? Por que o Estado tem que pagar um candidato a vice-governador? Não tem função, né? Não tem função. Então, esse tipo de coisa não pode existir. Entendeu, Douglas? Não pode, não tem Tony Boy. O que vai ter é Tony Rodrigues, se for o governador, um governo focado e completamente centrado na gestão pública. Você disse que não conseguiu localizar nos sites do governo o salário atual, porque não saiu ainda. Porque não saiu ainda. Recente, recente. Porque ele foi exonerado em dezembro. Nós temos agora dezembro, saiu agora nós estamos no dia... Hoje são 5. 5 de fevereiro. Saiu já o de dezembro. Não saiu ainda o de janeiro. Quando saiu de janeiro, eu pego o de janeiro e, consequentemente, posso até passar para você, para que a gente possa dizer quanto ganha um assessor especial que só é candidato a vice. Ele só tem o papel, ser candidato a vice. Pode isso? O Ministério Público Eleitoral não existe mais? A Justiça Eleitoral deixou de existir? Porque não faz sentido você manter um camarada no Estado para ser candidato a vice-governador e pagar esse cara, sustentar esse cara, porque você tirou ele do emprego, Rafael. Você o convenceu a sair do emprego de juiz do trabalho. Não foi eu e nem o Douglas. E muito menos a Aline ou qualquer dos nossos espectadores agora. Foi você que o tirou do emprego de juiz do trabalho. Então você pague do seu dinheiro e não do meu e nem do nosso. É isso que eu deploro.
A propósito disso, da dificuldade que algumas pessoas têm de ter acesso aos atos de governo, a questão da transparência, como é que vai ser a transparência numa eventual gestão de Tony Rodrigues? Eu acho que a transparência ela tem que ser permanente e contínua. Primeiro de tudo, porque como jornalista nós já trabalhamos a questão da transparência em todos os setores, divulgando os números, né, daquilo que o governo recebe, daquilo que o governo contrata. Eu acho que o governo do estado e o governador, principalmente, ele tem que ter uma audiência pública pelo menos a cada 15 dias. E essa audiência pública ela tem que contar com os diversos setores representativos da sociedade. Se for sindicato, se for associação, se for populares, o governador tem que ir ao povo para dizer quanto foi que o Estado recebeu de transferências constitucionais obrigatórias, de transferências constitucionais voluntárias, explicar o que é cada uma delas, quanto representa cada uma delas para o Estado do Piauí e dizer, por exemplo, por que o Estado do Piauí hoje contrata tantos empréstimos. Nós temos hoje cerca de 22 bilhões de reais contratados junto a diversas estruturas de poder. O Estado do Piauí contratou até 2003, no governo, quando começou o governo do Hélio, tinha contratado cerca de 2... Quando tinha começado o do Rafael. Não, eu estou falando de 2003. Lá em 2003, sim, quando começou o governo do Hélio, eram 2 bilhões e 300 mil reais. A dívida, e 300 milhões de reais, a dívida toda do Piauí, que vinha desde 1914, quando se contratou o primeiro empréstimo. Primeiro empréstimo, 1914, para, no período republicano, construir o sistema de abastecimento de água de Teresina, que ali, ainda hoje existe ali, na margem do rio Parnaíba, naquela região do Acarape, você ainda vê aqueles arcos os ali. Arcos, 1914, ali a água era captada e levada para a cidade. Vinha até no Verdão. Até no Verdão. Era. Então aí, 1914. Então ali você tem... Ali não sabe nem do que nós estamos falando. Então, de 1914 até 2003, você tem 2 bilhões e 300 milhões de reais. E olha, no governo do Albert Silva, primeiro governo do Albert Silva, nós tivemos escolas, tivemos estradas, a Transpiauí, que sai de Luiz Correia e vai até Corrente. Tudo isso foi com esses empréstimos de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Hospitais regionais que foram construídos, toda a infraestrutura do estado do Piauí construída no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, até chegar no ano de 1996 com o Monsanto, que contratou um empréstimo até então considerado vultoso para fazer o projeto sanear. Da ordem de quanto? Na ordem mais ou menos aí de 300 milhões de reais. Em 1996. Um troco se considerar hoje os empréstimos. Comparando com o que se faz hoje. 300 milhões de reais para dotar toda aquela zona leste de infraestrutura de esgotamento sanitário, que foi o que ele fez. Foi que era o Sanear. Projeto Sanear. Isso em 1996. Então, a partir do ano de 2003, você tem ali 2 bilhões e 300 para chegar a 22 bilhões de reais. Só no governo do senhor Rafael foram emprestados cerca de 17 bilhões e 600 milhões de reais. Isso é inexistente, parece assim uma coisa de falácia, conto de 1001 noites. Em que foi aplicado efetivamente esse dinheiro, você não sabe. Então, uma das coisas que a gente pretende, além de resgatar a confiança do povo no Estado, é mostrar na transparência para onde foi tanto dinheiro de empréstimos e dizer se o Estado realmente precisa de tanto empréstimos para se manter. Porque eu vejo todo dia anunciar um deputado fulano aderiu ao governo porque vai receber tantos milhões em emendas, outro porque vai... E vem cá, e de onde é que estão vindo esses recursos? Isso está sendo aplicado efetivamente na melhoria das condições de vida da população ou na reconquista de mandatos para esses parlamentares? Porque não me parece que a população esteja sendo contemplada. Se alguém acha que está sendo contemplado, talvez esteja se enganando, porque o estado do Piauí continua sendo o mais pobre da federação, ou um dos mais pobres, e nós temos hoje, apesar de termos o ministro da fome no governo do Lula, nós temos o estado que tem o maior indicador de fome no Brasil, que é 1.300.000 pessoas passando necessidade, ou seja, em pobreza ou extrema pobreza. Agora, a gente sabe que a Assembleia Legislativa autorizou mais uma contratação de empréstimo da ordem de 8 bilhões de reais. Sim. Esses recursos já chegaram? Não, esses recursos eles são autorizados e aí o governo ele apresenta. Hoje eu quero 2 bilhões, amanhã eu quero 3 bilhões, depois eu quero mais 1 bilhão e pouco. É assim, eles ficam brincando, né? A ciranda dos bilhões, né? Eles autorizam e o governador vai brincar de dizer quando quer contratar. Quando chegar mais perto da eleição, ele vai fazer igual essa história das pesquisas eleitorais. Ele vai dizer que precisa de tantos milhões, não é? Porque está perto da eleição,
E como já está autorizado, ele pode contratar a qualquer momento, principalmente nos períodos pré-eleitorais. Você está querendo ou está insinuando que esse dinheiro pode ser usado na campanha? Não, eu não estou insinuando, não. Eu acho que as pessoas podem verificar isso. Quando estiver mais perto da eleição, todo mundo vai ver que ele vai anunciar o contrato, né? Ele pode utilizar esse dinheiro na eleição. Nós tivemos, no período agora da eleição de 2024, uma série de denúncias. Você chegava aí na véspera do pleito eleitoral de 2024, eu encontrei várias pessoas em shoppings da cidade me dizendo: não tem como o doutor Silvio ganhar essa eleição, porque está todo mundo dominado. Tem vereador que recebeu tantos mil, outros recebeu não sei quantos mil. Milhões, mil não. Não, era em torno de 500 mil reais, meio milhão de reais para cada indivíduo desse. Eu encontrei um amigo meu que era vereador na época, infelizmente ele até perdeu a eleição, embora tenha feito um grande trabalho como vereador, e ele me disse o seguinte: não tem como o doutor Silvio ganhar. Porque só hoje saíram 12 institutos de pesquisa dizendo que o Silvio não ganhava a eleição. Aliás, o Piauí foi recordista em número de pesquisas. Continua sendo. Continua? Continua sendo. A revista Piauí fez uma matéria recente, eu estou até sem ela aqui, mas já fui informado por um amigo do estado de São Paulo, que já pegou a revista lá, e acredito que ela chega domingo agora, aqui para nós. Coisa nova, né? Coisa nova, falando sobre os novos institutos, as novas pesquisas que estão sendo realizadas. Continua sendo um dos estados que mais realiza pesquisa. O governo contrata em torno de 5 milhões de reais de pesquisas com institutos, supostamente para tratar sobre temas diversos, mas que, na verdade, o grande objetivo é só nortear as questões eleitorais e se colocar, né, situar-se como grande vencedor, como agora ele se coloca, como um elemento que tem 80% de aprovação popular. Agora eu vou para a rua e pergunto a qualquer cidadão se ele de fato aprova o governador dessa maneira. Tony, deixa você respirar um pouquinho, tomar uma água, que eu vou aqui me comunicar com os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Nosso abraço aqui para o Eston Barros, lá da Estrada Mob, que é uma parceira nossa aqui desde o início, também com o pessoal que faz hoje o Senac e o Sesc, a Léo Madeiras, do amigo Marcos, temos também o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do seu presidente Marcelino Lopes, a Automaster, a Pneubec, a Socimol, que dispensa a apresentação, a Pax União, 52 anos no mercado, aliás, agora em 2026, são 53 anos já no mercado, o SESI, o Senai e a CIEP. Muito obrigado pelo apoio, e você que nos assiste, viu aí, gostou da conversa do Tony? Do Tony está preparado, viu? Está preparado para os embates aí, e sobretudo para aquilo que a gente falava agora há pouco, Tony, que são os debates. Só que parece, meu Tony, que estão querendo suprimir aí esses debates, suprimir o debate público. Está rodando aí nos bastidores uma informação de que o Piauí pode não ter debate de TV neste pleito. Você já ouviu falar alguma coisa? Já ouvi falar. E aí, Tony, como é que você pode pensar uma campanha eleitoral estadual onde você não consegue viabilizar o debate de ideias? Como é que o grande prejudicado disso não vai ser o povo, o eleitor? Vai ser o povo, sem dúvida. Porque se você pensar a partir do princípio da informação e da comunicação, é a informação verdadeira que nos capacita a pensar, que nos capacita a refletir sobre ações públicas e, logicamente, se for o caso, a permanecermos ou nos libertarmos. Mas o que eu vejo com muita preocupação é que o governo não quer debater. Por isso eu já fiz vários convites, eu não posso desafiá-lo ainda porque nós não estamos em campanha. Mas como nós estamos em pré-campanha, eu posso convidar o governador para debater. Se ele não quiser debater na televisão, vamos debater em qualquer lugar onde ele quiser, com qualquer intermediador que ele quiser. Eu deixo ele escolher. Quem vai intermediar o debate, deixa ele escolher o local onde ele quer debater. Eu só quero dizer o seguinte: nos dê a oportunidade de debater o estado do Piauí, já que o senhor está em franca vantagem. O senhor tem 29 dos 30 deputados, 10 dos 10 deputados, 2 dos 3 senadores, tem praticamente 1.500 dos 1.600, 1.700 vereadores. Então, por que não debater qual é o problema do governador, qual é o problema do governo do estado e não aceitar o debate se o senhor está em franca vantagem? Nós aqui não estamos como franco atirador, porque eu só posso falar a verdade, governador. Se eu falar qualquer tipo de deslize, eu estarei incorrendo no mesmo ato ilícito que muitas vezes Vossa Excelência incorre, que é quebra do princípio da fé pública, uma vez que
o agente público ele tem a obrigação de ser verdadeiro. E eu também, como jornalista, tenho a obrigação de ser verdadeiro. Quem mais perderia com o debate? Exatamente quem está fora do poder. Então não entendo o governador não querer debater. Bom, mais uma vez conversando aqui com os nossos internautas, se você está gostando deste bate-papo, eu não gosto da palavra entrevista não, aqui nós estamos conversando, né? Bate-papo mesmo, tranquilo. E você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz agora a sua inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar esse link. Manda esse link para todo mundo. Ó, você manda aí para o pessoal do grupo de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, da igreja que você participa, da associação de moradores do bairro onde você mora, do condomínio onde você reside. Manda para o mundo, tá? Quem nos dá audiência é você. É essa circulação do link. São mais e mais pessoas recebendo e assistindo que nos dá a audiência que a gente precisa. Tony, nós estamos chegando ao final. Mas você ainda tem essa câmera bem aqui, você olha para lá e você... que aqui não é a lente da verdade, não do Clodovil, não, mas é uma lente que você consegue conversar com o Piauí inteiro e com o mundo. Diga em poucas palavras, finalizando aqui nosso bate-papo, por que você, de fato e de direito, quer ser candidato a governador do Piauí? Uma questão fundamental, preocupação com as questões humanas, com os problemas humanos que a gente verifica no estado do Piauí, com esse engodo que existe de estado do bem-estar social. O welfare state, que é, não é, o estado do bem-estar social, como se a gente vivesse na Suíça, na Suécia, onde ninguém passa fome, onde ninguém enfrenta o desemprego, onde todos estão, por conta de programas sociais falíveis, vivendo num estado perfeito. Isso não é verdade. E a minha maior preocupação é resgatar a confiança do povo no governo do estado. Quando o governador vai a um veículo de comunicação se comunicar com o povo, ele tem que ser acreditado. Porque se ele não for acreditado, é a falência definitiva do sistema democrático de direito. Então, resgatar o sistema democrático de direito para as pessoas. E principalmente essa questão humana, porque o governador, que é um governador de laboratório, é uma pessoa que não tem absolutamente nenhum vínculo com a população. Ele perdeu completamente o vínculo humano, porque ele foi tirado de uma secretaria extremamente burocrática pelo ex-governador e transformado em governador sem passar pelo crivo das urnas, sem passar pelo crivo do povo, né? Ele passou por uma impostura eleitoreira. E eu diria para você que este talvez seja o nosso grande desafio, fazer com que as pessoas realmente voltem a acreditar no governo, voltem a acreditar no governador. E, logicamente, diante de tudo isso, resgatar os investimentos, a confiabilidade em atrair pessoas para investir no estado do Piauí. Eu sei que existe hoje uma precariedade muito grande, que nós vamos ter um desafio muito grande pela frente, mas eu tenho certeza que esse nosso propósito de criar pelo menos 150 mil empregos em cerca de 2 anos de atuação administrativa, com a redução do imposto draconiano que se cobra hoje, com a compensação que nós teremos na redução de muitas dessas secretarias que não servem para nada, com o combate à corrupção que será firme e determinado, não é? Porque hoje você tem licitações que são dirigidas para beneficiar a empresa de senador da República, irmãos de senador, amiguinho do governador, sogro do governador. Eu acho isso uma afronta completamente. Quer dizer, uma coisa que seria proibida por lei é tratada como se fosse a mais absoluta normalidade dentro do Estado que se vive hoje no Piauí, que não é Estado de Direito. Estado de Direito é o seguinte: primeiro de tudo, você ter liberdade de imprensa e de expressão, nós não temos. O governo gasta cerca de 50 milhões de reais com os meios de comunicação para mantê-los em silêncio. Só as emissoras de televisão receberam em 2025 26 milhões e 300 mil reais. Só uma emissora, que é a que mais recebe, recebeu 10 milhões e 700 mil reais. Isso é uma afronta à dignidade de todo ser humano do estado do Piauí. Então, liberdade de imprensa e expressão. Segundo, voto livre, eleições limpas aqui no estado do Piauí. Terceiro, eu diria, alternância de poder. Ninguém pode ficar no poder ad eterno. Ah, mas o Wellington passou 4 mandatos, então o Rafael vai ter que passar 4 mandatos também. Nós não vamos ter nunca a capacidade de fazer a alternância dessas pessoas, vai ter que ser o PT eternamente. E outra coisa, o outro princípio da democracia é um partido governando e outro vigiando. Existe o governo, existe a oposição. A oposição precisa colocar também os seus preceitos e seus princípios, aquilo que pretende fazer caso venha a governar o estado do Piauí. Então, se não existe a oposição, é porque não existe governo. Se não existe governo, é porque nós não estamos vivendo uma democracia. E aí
Diria o nosso grande pensador, que não acho apenas como pensador, mas um dos grandes introdutores da ciência política moderna, que é lá no começo do século XIX, Otto von Bismarck. A democracia, ela se funda principalmente na possibilidade. A política é a arte do possível. Se não for possível, é porque não é política. E se é política, é possível que a gente chegue lá. E esse é um pensador alemão que continua atualíssimo, Atualíssimo. Né? Então, se é possível que a gente chegue lá. Perfeito. Mas eu ainda tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Sobretudo depois que você falou isso. Tem gente que acha que a candidatura de Tony Rodrigues é para faz de conta, que não incomoda. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu fui processado 2 vezes na última semana por secretários do governador. Então, eu devo estar incomodando bastante. Do governo do PT, já recebi mais de 50 processos. Contando com esses 2 processos, já são 56. Não queira saber, eu não estou fazendo isso para me vangloriar. Não queira saber o que é que você está em casa, com sua esposa, com sua família, de repente chega um oficial de justiça tocando na porta, quando vai receber é mais um processo. Isso é ruim, isso não é bom. Isso é uma tentativa de descredibilizar e até de desmoralizar. É uma tentativa de afrontar a sua dignidade humana. Né? Intimidar, principalmente como jornalista e como cidadão. Então, se eu estou sendo tão processado, certamente eu estou incomodando. Mas eu não me preocupo muito com essas questões aí que você está colocando, porque eu acho, principalmente, que eu sempre me basearei em 3 princípios fundamentais na minha vida. Primeiro, ser verdadeiro. Segundo, Douglas, defender o interesse público. Eu acho que nasci para isso. Eu sou um defensor do interesse público, independente de estar ganhando ou não. Já fui vereador, você sabe. E como jornalista, sempre eu coloquei a minha vida a serviço da defesa do interesse da população mais pobre, principalmente. E o terceiro ponto é nunca ser um robô. Eu jamais serei um robô processado, humilhado, chamado como eles costumam me chamar pela questão da minha deficiência física, que eu acho isso mais do que afrontoso. Se você não tem capacidade de debater, não ataque uma coisa que eu não posso resolver. Eu não posso resolver essa questão. Culpa, né? Não tenho culpa e nem posso resolver essa questão. Então, se você não tem capacidade de combater, de fazer o debate por conta de uma situação de deficiência, porque o cidadão... mas ele não pode caminhar. Eu não posso caminhar, mas peço que cada pessoa que está assistindo agora e que simpatize com o nosso nome possa caminhar por mim. Que as pessoas possam levar a nossa mensagem cada vez mais longe para que a gente possa contribuir de maneira efetiva e definitiva com a libertação do povo do estado do Piauí. E ser cobrado, principalmente cobrado, com a transparência efetiva e a realização das nossas audiências públicas. A cada 15 dias, a cada 30 dias, de acordo com a conveniência do próprio estado, levar o próprio governador a sua palavra aos piauienses, em público. Perfeito. Olha, eu queria só encerrar aqui dizendo o seguinte: todas as pessoas que por acaso foram citadas aqui, que se sentirem de alguma forma agredidas, elas terão direito de resposta. Quanto ao governador Rafael Fonteles, não só tem o direito de resposta, como vai ser um dos nossos convidados para vir aqui prestar satisfação não ao mim, não ao Tony, nem à Aline, mas ao povo do Piauí, tá bom? Então, governador, se o senhor... Tá na hora, né? Pois já tá na hora, né? Deixa eu desligar aqui. Já tá na hora. Já tá o despertador dizendo aí que tá na hora. Olha, calma. Deixa eu desligar aqui. Bom, eu só queria dizer, governador, que o senhor é convidado nosso... Tá falando com o Rafael. O governador Rafael Fonteles é convidado nosso a vir aqui como pré-candidato. Depois vai ser convidado também, como os demais, durante a campanha, para prestar esclarecimentos ao Piauí. Todas as perguntas que foram feitas aqui, todos os assuntos tocados aqui, vão ser feitos ao senhor e a todos os demais pré-candidatos e candidatos no momento oportuno, tá bom? Douglas, mas diga a ele que eu continuarei apto a debater. Agora como pré-candidato ou na candidatura propriamente dita. E a gente está pensando na possibilidade de realizar um debate. A gente não sabe se vai ser possível, mas a gente está pensando nisso também. Só queria agradecer a sua participação, Obrigado, Tony. Douglas. Eu agradeço. Queria dizer que foi muito importante ter você aqui, conversando com a gente, esclarecendo alguns pontos, apresentando propostas, fazendo críticas, mas apresentando propostas. Sim. Porque o objeto desse podcast não é criticar por criticar, mas muitas vezes criticar apresentando uma solução. Muito obrigado a você, Tony. Muito obrigado a você aí. Na semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço. Valeu, Tony. Valeu, Douglas. Um abraço.